Meus amigos, o que se vê nesses últimos meses deste primeiro mandato, primeiro semestre do terceiro mandato do presidente Lula da Silva, é que vários economistas ícones, economistas ditos importantes do Brasil, alguns deles inclusive que fizeram parte daqueles estudos e da própria implementação do Plano Real, a exemplo de Pércio Arida, Armínio Fraga, estes todos que apoiaram expressamente a eleição do Lula, a candidatura do Lula, e apoiaram, portanto, votaram no Lula, agora para esse terceiro mandato. Esses dois que eu citei, Pércio Arida, Armínio Fraga, entre outros, são vários outros, parece que se arrependeram ou estão se arrependendo de haverem feito o L. E por quê? Inclusive esse pessoal, muitos deles, eles chegaram a assinar aquela cartinha ridícula chamada Carta à Democracia, não sei o quê, assinada com todo o respeito que tem a Faculdade de Direito do Largo de São Francisco, mas nós sabemos que as circunstâncias ideológicas ali são pesadas. Muito bem, muitos desses figurões assinaram essa chamada Carta à Democracia. E agora, além da preocupação que eles devem estar tendo com os rumos da economia, devem também estar experimentando preocupações com a própria democracia, porque o presidente que eles elegeram está fazendo homenagens, trabalhando como que passapano de ditadores da mais baixa categoria como esse Nicolás Maduro. Pois bem, mas não sei até que ponto a democracia é substancial ou o destino dos povos vítimas da tirania como os venezuelanos, se isso interessa de fato a esses economistas ou se, não sei, é uma indagação que eu me faço, não estou querendo fechar a questão quanto a isso, mas não sei até que ponto a democracia mesmo, a autodeterminação dos povos e dos seres humanos, se isso realmente é preocupação efetiva, verdadeira, de muitos economistas. De alguns, certamente, que alguns economistas são humanistas também, isso é verdade. Mas muito bem. Agora, aquilo que está certamente fazendo com que vários dos economistas que fizeram o L estejam aí de plano, expressamente, dizendo que estão arrependidos, ou então usando essas frases, é uma frase horrível, que é uma deformação do português, aquela frase, estão meio que arrependidos de haverem feito L. É que, ao que parece, e nisto já até um articulista da revista Isto É, usando até praticamente de ofensas contra o presidente, eu acho que isso também não é louvável, mas ele disse assim, olha, esse presidente sempre foi vigarista. E há também outro do site Metrópole também fazendo comentários da mesma cepa. O que significa é que talvez estes ingênuos economistas, homens já de larga experiência, como eu lhes disse, homens que vêm, no início dos anos 90, eles já estavam ali tentando ajudar o país, isso é fato, inclusive com a implementação do Plano Real, que Lula e o PT foram contra. Bom, assim como foram contra também a promulgação do texto final dessa Constituição de 88, que hoje eles tanto desrespeitam, Me refiro aí ao grupo que está no poder, sustentado por outros grupos que já estavam no poder institucional e também desrespeitam a Constituição. Mas o fato é que esses economistas, de fato, estão arrependidos de terem feito L, porque parece que o presidente disse, olha, não se preocupe não. Lá atrás diziam que eu ia colocar fogo no país, que eu ia acabar com a economia, mas vocês viram, eu fiz aquela cartinha aos brasileiros, os empresários me enquadraram, vocês também, e eu chamei uma gente ali que deu conta da coisa, eu nadei de braçada no bom lastro econômico que os dois governos FHCs deixaram para mim, então
Bom, o fato é que essa cartinha à democracia que Lula fez, como que ia reavivar aquela primeira carta aos brasileiros lá de 2003, o Lula não está cumprindo. São ataques diários, praticamente ataques inclusive à própria honra do atual presidente do Banco Central, o Campos Neto. Todos os petistas, inclusive o brasileiro, atacam o homem. Porque eles estão dizendo que o Campos Neto está ali contra o interesse do Brasil e pelo interesse de forças, como diria Jânio Quadros, forças ocultas. Aliás, bem provável, aquelas forças ocultas que depois, quando se abriram as gavetas do Jânio Quadros, quando ele renunciou, encontraram forças ocultas engarrafadas nas gavetas, vocês sabem. Talvez algumas dessas forças ocultas estejam atrapalhando também o bom governo da nação. São ataques feitos pelo presidente da República, ataques verbais, pessoais contra o presidente do Banco Central, ataques institucionais contra a autonomia do Banco Central. São medidas estapafúrdias, como esta tal dessa política agora de descontos para carros populares, que todos sabemos que isso vai embananar a economia, no mínimo não vai trazer efeito nenhum. É uma série de medidas, este novo abrir das torneiras do banco estatal, do BNDES, que é um banco de desenvolvimento nacional, que novamente aqui o banco agora já está servindo para ser fiador daqui a pouco da dívida argentina. Novamente já se faz promessas de empréstimo para republiquetas aqui da América do Sul. São essas e outras. É o presidente indo lá fora e causando instabilidade no plano internacional. Todo este cenário que que faz com que muitos e muitos desses que fizeram L, economistas, agora estejam, realmente parece, preocupados com o futuro da nossa economia. Há algum economista ou outro que tem dito, é impossível dar certo desse jeito. Então, vamos ficar de olho, porque a economia, ela eleva ao poder muita gente, mas também solapa do poder muitas figuras que pensam que têm poder, mas no final das contas o poder está na economia. Como diria aquele grande pensador norte-americano, é a economia. Estúpido.